O que aconteceu hoje no futebol brasileiro deixou muita gente sem palavras e mexeu diretamente com a memória afetiva de milhões de torcedores que aprenderam a amar esse esporte através de um jogador que sempre representou a garra, a lealdade e a entrega dentro de campo. O impacto dessa notícia atravessa rivalidades, rompe fronteiras e invade o coração da nação azul, que mais uma vez sente um turbilhão de emoções ao se deparar com um momento histórico que não poderia passar despercebido. O futebol, mais uma vez, mostra que vai muito além de vitórias e derrotas. Ele é feito de histórias que se eternizam e de protagonistas que viram verdadeiros símbolos para gerações inteiras. Antes de continuar com essa notícia tão emocionante sobre o Cruzeiro, é importante lembrar que o que você vai ouvir agora vai mexer profundamente com o coração cruzeirense e também com a história recente do futebol brasileiro, porque estamos falando de alguém que marcou época e nunca será esquecido. Por isso, já aproveito para te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu comentário sobre esse assunto que promete render muitas conversas. Seu like é fundamental para que possamos seguir trazendo notícias tão marcantes sobre a Raposa e seus grandes personagens, então não se esqueça de apoiar. Agora vamos continuar com a notícia. O clima é de despedida, mas também de celebração. Isso porque, ao mesmo tempo em que um ciclo se encerra, outro se eterniza no coração de todos que acompanharam de perto a trajetória de um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. O Cruzeiro, que tanto se orgulha de seus ídolos, viu mais uma vez seu nome ser colocado em evidência por causa de um personagem que, mesmo longe fisicamente, jamais deixou de carregar consigo a essência da Raposa. É aquele tipo de notícia que deixa os torcedores divididos entre a tristeza pelo adeus e a alegria de saber que uma carreira brilhante foi vivida em sua plenitude. E é aqui que a revelação vem com todo o peso que ela merece. Fábio, o goleiro multicampeão, ídolo máximo da torcida cruzeirense e recordista de jogos com a camisa azul, encerra oficialmente seu ciclo no Fluminense ainda em 2025, se despedindo do futebol profissional antes mesmo do ano terminar. Aos 45 anos de idade, o arqueiro que se tornou sinônimo de confiança e segurança nas metas decidiu colocar um ponto final na sua trajetória dentro de campo, marcando o fim de uma era que ficará registrada para sempre nos livros da história do esporte. A comoção é gigantesca, porque não se trata apenas de uma aposentadoria, mas sim da despedida de um verdadeiro patrimônio do Cruzeiro e do futebol brasileiro. O momento é carregado de simbolismo porque Fábio não apenas defendeu as cores da Raposa por quase 2 décadas, mas também representou a esperança e a força de uma torcida que, mesmo nos momentos mais difíceis, encontrava na figura do goleiro a certeza de que tudo poderia ser diferente. Foram defesas milagrosas, títulos importantes e uma história de fidelidade rara no futebol moderno. Ao deixar os gramados definitivamente, o goleiro transforma-se em lenda viva, um personagem que será lembrado por décadas e décadas, cada vez que a história do Cruzeiro for contada para as novas gerações. É impossível falar de Fábio sem mencionar seus números impressionantes. Pelo Cruzeiro, ele disputou nada menos que 976 partidas, ficando muito perto de atingir a marca histórica de 1000 jogos, algo que poucos jogadores no mundo conseguiram em um único clube. E mesmo depois de deixar a Raposa, seguiu escrevendo sua trajetória com dignidade no Fluminense, chegando ao feito de superar o recorde mundial de partidas disputadas, ultrapassando a marca do inglês Peter Shilton e alcançando 1.400 jogos oficiais. Um feito gigantesco que consolida o goleiro como uma lenda não apenas nacional, mas mundial. A decisão de se despedir antes do ano acabar foi recebida com respeito por todos os lados, afinal, não é todo dia que o futebol assiste ao adeus de alguém que fez tanto pelo esporte. No Fluminense, onde manteve o mesmo nível de dedicação e seriedade, o goleiro recebeu homenagens marcantes de companheiros e da torcida, mas o reconhecimento maior veio mesmo de Belo Horizonte, onde o Cruzeiro fez questão de celebrar o ídolo nas redes sociais, chamando-o de multicampeão e recordista, reafirmando aquilo que todos já sabem: Fábio é eterno no coração celeste. O curioso é que, mesmo aos 45 anos, Fábio ainda mostrava condições de seguir atuando em alto nível. No entanto, sua decisão foi pautada por um desejo de encerrar sua trajetória em um momento de respeito e dignidade, sem deixar que o tempo natural do corpo interferisse na imagem de segurança que sempre transmitiu. Essa postura, inclusive, só reforça a grandeza de um atleta que soube entender o próprio momento e escolher o caminho da despedida em alta, sem deixar brechas para críticas ou questionamentos. No Cruzeiro, o nome de Fábio sempre esteve ligado a conquistas inesquecíveis, como as Copas do Brasil e os campeonatos mineiros que ele ajudou a levantar. Mais do que isso, sua presença em campo era sinônimo de liderança silenciosa, um capitão que muitas vezes não precisava levantar a voz para inspirar todo o elenco. A torcida celeste aprendeu a confiar de olhos fechados no camisa 1, que tantas vezes salvou a equipe em situações quase impossíveis. Essa imagem permanecerá viva para sempre, porque o que ele fez pela Raposa não pode ser apagado pelo tempo. É importante destacar também a forma como o goleiro se tornou um exemplo fora das 4 linhas.
Nunca se envolveu em polêmicas desnecessárias, manteve uma carreira pautada pela disciplina e mostrou que é possível ser grande sem precisar recorrer a escândalos. Sua relação com a torcida sempre foi marcada pelo respeito mútuo, mesmo nos momentos de tensão, e essa postura fortaleceu ainda mais sua imagem como ídolo inquestionável. Agora, com a aposentadoria confirmada, surgem especulações sobre qual será o próximo passo de Fábio fora dos gramados. Muitos acreditam que ele pode assumir algum cargo ligado ao Cruzeiro, seja como embaixador, seja em funções de gestão esportiva, já que seu conhecimento e sua vivência no futebol são inestimáveis. Outros apontam até mesmo para a possibilidade de seguir carreira como treinador de goleiros, algo que se encaixaria perfeitamente em seu perfil de liderança e dedicação. Independentemente do caminho que escolher, é certo que o nome de Fábio continuará presente no dia a dia da Raposa. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, já teria manifestado o desejo de aproximar ainda mais o ídolo do clube, criando oportunidades para que ele siga contribuindo de maneira direta com o crescimento da equipe. Isso mostra que a ligação entre goleiro e clube é tão forte que vai além dos gramados, transformando-se em um laço institucional e emocional que jamais será rompido. Para os torcedores, esse é o momento de lembrar e agradecer. Cada defesa, cada conquista e cada lágrima derramada em campo foram compartilhadas com uma nação que sempre esteve ao lado de seu ídolo. A despedida de Fábio não representa apenas o fim de uma carreira brilhante, mas também a conclusão de um ciclo que ficará marcado como um dos mais bonitos já vistos no futebol brasileiro. O sentimento é de gratidão infinita e de orgulho por ter tido a chance de acompanhar tão de perto uma trajetória tão inspiradora. É claro que a emoção tomou conta das redes sociais, com milhares de torcedores prestando homenagens e relembrando momentos marcantes da carreira do arqueiro. Fotos antigas, vídeos de defesas milagrosas e mensagens carregadas de carinho inundaram a internet, mostrando que a idolatria por Fábio vai muito além das quatro linhas. Esse movimento espontâneo é a prova de que a relação entre jogador e torcida é única e insubstituível, algo que só acontece quando existe entrega verdadeira. Ao mesmo tempo, essa despedida levanta uma reflexão sobre o futuro do Cruzeiro e do futebol brasileiro de maneira geral. Quem será capaz de ocupar o espaço deixado por ídolos como Fábio? Será que ainda veremos jogadores construírem carreiras tão longas e sólidas em um mesmo clube? Essas perguntas ficam no ar, mas uma coisa é certa: o legado do goleiro servirá como inspiração para aqueles que sonham em trilhar um caminho de respeito e grandeza no esporte. O que não pode passar despercebido é a forma como o Cruzeiro soube reconhecer o seu ídolo, mesmo depois de sua saída para o Fluminense. Essa atitude só reforça a grandeza do clube, que entende que sua história é feita por pessoas e que a memória de seus guerreiros deve ser preservada e celebrada. A homenagem feita nas redes sociais foi simbólica, mas carregada de sentimento, e mostra que o vínculo entre Fábio e a Raposa jamais será rompido. Por fim, a despedida de Fábio deixa um misto de saudade e gratidão. O Cruzeiro perde seu maior símbolo recente dentro de campo, mas ganha um patrimônio eterno em sua galeria de lendas. A Raposa pode olhar para trás com orgulho e entender que teve o privilégio de contar com um goleiro que não apenas defendeu suas cores, mas que também honrou sua história com cada defesa, cada lágrima e cada conquista. É o fim de uma era, mas também o início de uma imortalidade garantida no coração azul. E agora eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, como você recebeu essa notícia sobre a despedida definitiva de Fábio dos gramados? Qual foi a defesa mais inesquecível que você se lembra dele com a camisa do Cruzeiro? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se inscreva no canal, ative as notificações e não esqueça de deixar seu like para que possamos continuar trazendo conteúdos tão emocionantes sobre a história e os bastidores da Raposa.